Joyce, nutricionista da Olish, falar um pouquinho com vocês sobre o tratamento dos transtornos alimentares. Qual é o papel do nutricionista, né, na saúde mental? A gente tem que levar em conta o sofrimento psíquico apresentado pelos pacientes, no que diz respeito à comida, mantendo uma postura aberta e tranquila, sem impor rigidez ao consumo alimentar. Levar em consideração também as complicações clínicas associadas aos transtornos e avaliar o risco nutricional. O que é manter essa tranquilidade com o paciente? É respeitar o momento dele. É saber que ele não precisa comer o feijão, porque o feijão é rico em ferro. É saber qual o momento certo que eu tenho para incluir determinados alimentos. Porque, como a Camila falou, os pacientes com transtorno alimentar, normalmente eles vêm com uma restrição muito severa. Então, eu tenho que conversar com ele, explicar qual o objetivo daquele alimento e fazer determinados acordos para poder eu estar colocando ao longo do período do tratamento aquele determinado alimento. E as complicações, como Camila falou, tem a questão do colesterol elevado, da hipoglicemia. Então, a gente tem que levar também em consideração essas complicações na hora de estar fazendo o plano alimentar. E o risco nutricional, né, que é o papel das nutricionistas, estar avaliando bem isso, e da gente estar conversando com o paciente da questão do baixo peso dele, que, como Camila falou também, que o risco maior é a morte, que esse paciente com anorexia ou um transtorno alimentar, bulimia, pode ter. Então, qual é o objetivo do tratamento nutricional? Recuperar o peso saudável do paciente, melhorar a relação dele com a comida, evitar as complicações clínicas também, que podem ocorrer durante o tratamento, e evitar os episódios de compulsão e purgação, além da reeducação alimentar. Nada mais é o nosso trabalho como nutricionista reeducar esse paciente frente à alimentação. O tratamento, né, não é só nutricionista. Tem que levar em conta toda a equipe multidisciplinar. Porque, na verdade, isso é um transtorno psiquiátrico que leva à alteração do comportamento alimentar. Então, a nutricionista ela não vai trabalhar a questão psiquiátrica, e sim a questão da alimentação. Então, como é que a gente avalia o risco nutricional? A semiologia, né, que são os sinais e sintomas. Se vocês forem observar um paciente com anorexia, ele tem os braços bem peludos, porque ele perde o tecido muscular, que é o que a gente fala que dá o calor, o conforto térmico. Então, o corpo ele procura uma forma de estar se aquecendo. Então, como é que ele faz isso? Aumenta os pelos presentes no corpo. As unhas também enfraquecidas, cabelos enfraquecidos, mucosas mais claras. Ao invés de estar o vermelho vivo, está um vermelho mais claro. A gente tem que estar observando também. Desidratação. A pele fica muito desidratada, ressecada, por conta da restrição. Percentual de massa magra. Os pacientes com anorexia, eles perdem, né, o tecido muscular, como eu falei, então também não ficam aquecidos. E o índice de massa corpórea, que a gente tem que estar avaliando. Como o IMC, a gente não avalia o percentual de massa magra ou gorda, mas também já é um sinal de alerta, quando esse paciente está com o IMC muito baixo. As consequências clínicas, né, dos transtornos, Camilo explicou muito bem, né, que tem a questão do sistema digestório, endócrino, imunológico. Os pacientes com anorexia, eles tendem a ficar mais doentes, né, porque a imunidade fica mais baixa. Peles e anexos, como eu falei, da questão dos braços mais peludos, da desidratação, alterações hidroeletrolíticas e metabólicas pelo excesso, né, de diuréticos, de laxantes e de chás que eles utilizam. E aqui o índice de massa corpórea saudável, como eu falei. Tem um nutricionista na plateia, elas sabem disso muito bem. E eu acho que todo mundo hoje já sabe como calcular IMC, né? Que qualquer site explica isso. Então, nada mais é do que o peso dividido sobre a altura, 2 vezes. E aqui eu dou um exemplo, né, de um peso saudável. Uma pessoa com 1,73 m e com peso de 70 quilos. E o IMC dela dá 23 kg por metro quadrado. Segundo a classificação, ela está no peso normal.
O paciente anoréxico, ele é muito esperto. Ele sabe o peso certinho que ele tem que ficar no limítrofe, que é esse IMC aqui de 18,5. Então, ele fala, não, a minha meta, quando está em tratamento, a minha meta é chegar, no caso dessa pessoa aqui, o limite dela mais ou menos uns 60 quilos. Então, eu quero chegar a 60 quilos. Porque ela acha que está enganando o profissional, né, que vai estar com um peso saudável, mas, no fundo, ela não vai estar curada, vamos dizer assim. E esse índice de massa corpórea aqui, ele é achado nos grupos ProAna e ProMia. Vocês já ouviram falar desses grupos? São os grupos, entre aspas, de apoio para os pacientes que são portadores de transtornos alimentares. Então, esse aqui acha muito fácil na internet, por isso que eu estou falando sobre isso. Então, aqui é o quadro rosinha, né, lilás, que é para as mulheres, mas tem também o quadro dos homens também. Então, eles botam tudo certinho, né? A estatura e o peso que tem que chegar. Segundo esse exemplo, né, que eu coloquei aqui, 1,73 m, aqui, ó. Eu ainda superestimei. Nesse é 50,9 quilos. Agora, imagine uma pessoa da minha altura pesando 50 quilos. É totalmente surreal, parecendo com aquelas fotos que a doutora Camila colocou. E isso aqui eu achei também num grupo de apoio, que é o incentivo, né, que elas dão. Demora um tempo, requer sacrifícios, vão haver tentações, mas vai valer a pena. Então, é bem forte. Então, falando sobre a conduta, né, nutricional. Eu digo que cada paciente ele tem o seu próprio protocolo. Então, não é porque o paciente Y está com anorexia, o paciente X está com anorexia, que eu vou ter o mesmo tratamento, não. Porque envolve várias questões. Como eu falei, é um transtorno psiquiátrico que leva à alteração do comportamento alimentar. Então, eu tenho que observar vários fatores. Uma consulta com um paciente portador de transtorno alimentar dura, em média, de 1 a 2 horas. Porque eu tenho que conversar com ele, saber toda a história familiar, saber os hábitos alimentares, e fora que eles fogem desse assunto, do contexto. Como a doutora falou, é a família que leva, não é o paciente que procura. Então, muitas vezes eles se sentem invadidos. Chegar no nutricionista querendo saber sobre a minha alimentação porque eu não estou doente. Então, eu sei tudo sobre comida. Eles sabem muito mais do que as próprias nutricionistas sobre calorias. Eu falo muito com meus pacientes que eu não sou uma tabela periódica andante. Eu não sei quanto tem. Claro, a gente sabe algumas coisas básicas, né? Mas saber quantas calorias tem um acarajé, por exemplo, eu não vou saber quanto tem. Quantas calorias tem um copo de refrigerante. Então, assim, são coisas que também não... Oi? São coisas também que não vale a pena. No geral, não só na anorexia, eu falo com os meus pacientes que eu trabalho com eles a questão dos nutrientes. Eu não estou muito preocupada com as calorias que ele vai ingerir. Eu estou preocupada com os nutrientes que ele vai consumir. Porque eu posso, por exemplo, dar 50 gramas de castanha para minha paciente que está com anorexia, que vocês podem ter lido em vários lugares que isso não pode ser consumido, porque é um excesso, mas o meu paciente com anorexia, ele só consome aquela fonte de gordura. Ele só consome aquela fonte de selênio. Então, no momento, eu vou ter que dar uma sobrecarga dessa castanha para poder estar equilibrando alguns sistemas que estão em desordem. Então, a meta, né, da anorexia está focada na reabilitação do estado nutricional, recuperação do peso, interrupção dos comportamentos para redução do peso e melhora do comportamento alimentar. Interessante é que o anoréxico, eles têm várias estratégias para poder não comer. Escondem comida, né? Passam um dedo no prato para saber se alguém colocou o óleo escondido para poder dar um maior ganho de peso, né? Mastigam várias vezes
Uma garfada de rúcula, por exemplo, chega a mastigar 70 vezes. Então, assim, a alimentação é longa. Então, uma das metas do peso é diminuir o tempo da alimentação, que um almoço pode chegar, em média, a 2 horas e meia, né? Porque eles demoram muito tempo mastigando. Então, a gente tem que estar conversando com eles. O ideal também é que esses pacientes com transtorno alimentar, eles não realizem a comida sozinhos. Eles sempre têm acompanhamento de alguém que fique vigiando, mas não com aquela postura de segurança, mas conversando, dialogando e observando alguns comportamentos. E no tratamento da anorexia, é muito difícil a gente conseguir atingir as calorias necessárias no primeiro cardápio. Então, para mim, é interessante que o meu paciente ele coma, que ele não fique sem comer. Mas não que alcance, por exemplo, 1.500 calorias por dia. Como eu falei, para mim não é interessante o cálculo de calorias nesse momento, e sim os nutrientes e que ele venha a estar realizando a alimentação. E sempre fazendo acordos, né? A cada semana eu consigo introduzir um novo alimento e explicar para ele o motivo daquele alimento que eu estou introduzindo. Bulimia, né, que a meta principal é reduzir os ciclos bulímicos e normalizar o padrão alimentar. O paciente precisa manter uma rotina alimentar e evitar longos períodos de jejum, evitando os episódios de compulsão e purgação. É preciso saber diferenciar o que é fome física de fome emocional. Os pacientes com bulimia chegam a fazer em média 10, 12 refeições por dia. A gente sabe que o ideal é entre 4 a 6, né, com as refeições e os intervalos. Eles chegam a comer. E não é o perfil beliscador. São refeições concretas mesmo que eles fazem. Pão, bastante pão, goiabada, leite de coco. Tem alguns pacientes que chegam a me relatar que, não, doutor, eu comi um requeijão light porque eu sei que ele não engorda. Mas aí comeu um pote de requeijão light. E aí depois vem a culpa, né, e purga, seja em forma de laxante, diuréticos ou próprio vômito. E eles precisam aprender, né, separar o que é fome física da fome emocional. Eu vou falar um pouquinho aqui. Conduta nutricional do transtorno de compulsão alimentar periódica, né? O objetivo é evitar as crises de compulsão. Para isso, é necessário que o paciente saiba qual é o gatilho que aciona a compulsão alimentar. Então, nós nutricionistas temos que ajustar o plano alimentar para evitar episódios de longo jejum, com estratégias para lidar com os momentos de compulsão alimentar, evitando o consumo de alimentos hipercalóricos. Então, esses pacientes eu costumo aumentar um pouco mais o fracionamento, né? Mesmo aqueles comem várias vezes ao dia, só que eles não sabem muito bem o que comer, né? Então, a gente coloca um fracionamento aumentado, mas com alimentos saudáveis, né? Explica algumas estratégias. O que é mais fácil você pegar numa geladeira? Uma fruta cortada, uma fruta que você precisa descascar para poder comer. Então, já deixo algumas coisas prontas na geladeira quando tiver esse episódio de compulsão. E muitos relatam que esses episódios acontecem no final do dia, né? Quando chega em casa, depois de um dia de trabalho excessivo, estressante. Alguns estudantes fazendo TCC relatam muito isso, quem tem esse transtorno. Então, assim, tem que saber qual é o gatilho. Então, nada mais do que a descobrir qual é esse gatilho e procurar ajuda também de outros profissionais, como psiquiatra, para poder estar ajustando um pouco essa questão da ansiedade. Então, fome física, a diferença de fome física e fome emocional. A fome física tem os sintomas, né? Incomoda, dor de cabeça, hipoglicemia, tontura, irritabilidade. Então, se a gente sentar e realizar uma refeição, um arroz, um feijão, um macarrão, vai passar. Já a fome emocional é o desejo de comer determinado alimento.
Então, agora eu quero comer uma fatia de pizza de calabresa. Estou com fome, mas eu quero comer uma fatia de pizza de calabresa. Isso não é fome física, isso é fome emocional. Muitas pessoas confundem a fome emocional com o comfort food. O comfort food é um alimento que dá conforto. Mas se uma fatia de pizza me dá aquele conforto e eu não preciso comer as outras 7 fatias de uma pizza, então aquela fatia de pizza é meu comfort food. Mas se eu preciso comer várias, então ali é uma fome emocional. E mesmo depois que a gente come aquele alimento, a fome continua. Não, ainda estou com fome. Eu não sei mais o que comer. Estou morrendo de fome. Então, essa é a fome emocional. E aqui é o ciclo, né? Então, eu estou estressado porque eu tenho que apresentar uma palestra para um público de nutricionistas, psiquiatras e afins. Então, eu preciso de um conforto. Eu preciso que alguma coisa me acalme. Então, eu vou comer a minha pizza. Aí eu tenho um alívio momentâneo, mas eu fico com uma culpa depois. Eu não deveria ter comido aquela pizza. Como é que a nutricionista fala de transtorno alimentar, ela comeu um monte de pizza. Então, eu fico estressada de novo. Então, aí eu preciso, de novo, de alguma coisa que me dê conforto. Aí já não vai ser mais a pizza, já vai ser outra coisa. Então, eu vou continuar nesse ciclo o tempo todo até eu ficar totalmente saciado. Ou não. Né? Pode vir também, depois daqui, a culpa e ter os comportamentos purgativos. Né? Laxantes, diuréticos, vômitos. A síndrome do comer noturno, né? Então, tem que utilizar alimentos que sejam coadjuvantes no controle da ansiedade. Por exemplo, maracujá, alface, assim, e manter uma alimentação regular. Não pular a refeição, evitar o jejum também prolongado. Claro que se o paciente estiver fazendo estratégia nutricional, como jejum intermitente, então aí tem toda uma técnica para isso. Não é simplesmente olhar na internet que é jejum intermitente, eu vou ficar 12 horas sem comer e vou comer durante 8 horas. Não, não é isso. Tem estratégias para poder estar fazendo jejum. Senão, também acontece isso, o síndrome do comer noturno e a compulsão alimentar. Também. Então, a gente tem que ajustar o cardápio do paciente e, se ele estiver ansioso, indicar para o psiquiatra. Né? Lembrando que, assim, o nutricionista ele não é um semideus. Ele tem que trabalhar em parceria com a equipe, com o médico, clínico, com o psiquiatra, com o psicólogo. Ele sozinho, muitas vezes, ele não consegue, principalmente os transtornos alimentares. A ortorexia. Hoje tem se falado não sobre a ortorexia, mas hoje é importante você comer saudável. Se você não comer saudável hoje, você não está na moda, você não é fitness, então isso não é legal. Mas até que ponto é saudável ser saudável? Até que ponto eu vou abrir mão de ir para um almoço de família porque a minha avó vai fazer aquela torta maravilhosa que eu não vou poder comer? Então, eu vou para a casa da minha avó, que teve o trabalho de fazer aquela torta para mim, e eu vou levar minha marmita? Eu vou ofender a minha família frente a isso. Então, a partir do momento que uma pessoa não tem uma relação saudável com a comida, que ela não consegue abrir exceção para algumas coisas, então isso realmente já é um transtorno de comportamento alimentar. Então, qual a conduta? Reeducação alimentar sempre, né, gente? E fazer o paciente voltar a ter uma relação saudável com a comida. Aí entra de novo a equipe multi, nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Isso dá mais comum do que a gente pensa, né? Como a doutora Camila falou. O Instagram hoje é um dos maiores causadores dos transtornos alimentares. No meu Instagram profissional, eu coloco, sim, fotos de comida, tanto comida saudável quanto comida, entre aspas, não saudável. Porque nós somos pessoas, né? Então, não é porque eu sou nutricionista que eu vou dizer, não, eu só como comida saudável. Não existe isso.
Todo mundo pode comer qualquer tipo de alimento. O que tem que se ter é o equilíbrio. A gente não pode ter excesso tanto de comidas, entre aspas, não saudável e de comidas saudáveis. Era isso que eu tinha para passar para vocês, um pouquinho da minha prática clínica. Muito obrigada.